Oi, vou conversar hoje aqui com o Léo, como eu tava falando. Combinei com vocês que ia entrar com o Léo aqui, que tá lá na Irlanda, em Dublin. Olá, tudo bem? Vou conversar aqui com o Léo hoje, que tá em Dublin, mora na Irlanda, pra conversar com a gente, pra saber como é que tá a situação lá no país que ele mora. Ele é do Rio, mas mora já há algum tempo na Irlanda. Então ele vai contar pra gente como é que é a situação lá da Irlanda. Quem tiver perguntas, pode ficar à vontade. Tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, inclusive. Vou esperar o Léo entrar. Ontem eu conversei com o Luiz, lá da Eslováquia, mora na Eslováquia. Ele contou bastante coisa pra gente. Aliás, a live ainda tá aí no ar. Quem quiser assistir. Eu tô colocando tudo no meu canal do YouTube também. Aos pouquinhos eu vou passando pra cá. Tudo não, porque tem coisas que eu não consegui colocar. Deixa eu ver, cadê o Léo? Oi, tudo bem, Lu? Sejam bem-vindos. Vou conversar hoje aqui com o Léo. Deixa eu ver, cadê o Léo aqui? Quando ele entrar, eu faço convite pra ele. Ah, agora o Léo entrou aqui, gente. Vou convidar o Léo aqui. Oi, Luiz, tudo bem? Ontem conversei com o Luiz. A nossa live tá no ar ainda, inclusive. Quem quiser assistir, fique à vontade, tá? Tô convidando aqui o Léo, ele vai aceitar. O Léo tá lá em Dublin. Ele mora na Irlanda. Vai conversar com a gente hoje aqui. Tudo bem? Oi, Léo. Tudo bem, Tudo Léo? bom? Tudo bem. O Léo, ele sai de Perdão, uma live e entra em outra, né, Léo? eu sou muito ruim com essas coisas, gente. Meu Deus! Por quê? Por quê? Você não tá Ai, acostumado? olha, é a idade. É a idade, cara. Mas você Nossa. não tava numa live agora? Como é que foi? Mas a outra live era no aplicativo chamado Zoom, Ah, então no foi Zoom, diferente. entendi. Foi no Zoom, entendi. É. Porque o Léo dá aula também, enfim, então ele também tá trabalhando. Eu também tô trabalhando, porque eu tô. Agora no meu Aham. horário de almoço, tá, eu tô aqui. Mas é o seguinte, ontem eu conversei com o Luiz, né, que tá na Eslováquia. Hoje o nosso papo é com Sim. você, Léo, que mora na Irlanda. Já tem quantos anos? 6 anos já que moro aqui, Já em tem seis Dublin. anos na Seis Irlanda, em anos. Dublin, né? E vai contar pra gente como é que tá a situação aí. Mas antes, eu quero passar aqui os dados continuam os mesmos, porque não teve muita atualização ainda, só no estado, de uma forma geral, mas aqui na minha cidade, por exemplo, em Niterói, o prefeito costuma passar um informe diário, né? Mas mais à noite, por volta de 7, 8 horas da noite, quando ele Aham. informa como é que está a situação aqui de Niterói, todo dia. Então, aqui no mundo, a gente já sabe que as mortes por coronavírus no mundo já chegam a 150 mil, infelizmente, né? Sendo que a Europa, né, é o continente mais afetado, depois vem os Estados É Unidos, verdade. né? Que é o país mais atingido, os Estados Unidos, mas a Europa está mais afetada, você sabe disso melhor do que a gente. No Brasil já são 2.114 mortes, infelizmente, 33.457 casos aqui no Brasil. Agora, no Rio, a informação que eles passaram agora há pouco é que é uma morte a cada 36 minutos no estado, tá? É muito complicado. São 341 óbitos já e 4.349 casos. E o Witzel, o governador aqui do estado, decretou já estado de calamidade pública, são 66 cidades que também já decretaram, e parece que agora o decreto vigora até o 1º de setembro, aqui no Rio, sendo que pode ser prorrogado caso ainda exista a pandemia, mas já foi para setembro, quer dizer, a gente está realmente numa situação muito complicada, porque só aumenta, né? Agora, em Aham. Niterói, é bem complicado. E o seu estado também, né? A sua cidade, o Rio também está... A cidade do Sim, Luiz. me preocupa bastante, porque eu tenho acompanhado, né? E me preocupa muito, né? Eu Porque tem imagino, uma eu mãe, imagino. minha mãe tem 73 anos, morando sozinha, né? Então, tem a minha irmã, mas é distante. Minha irmã mora em Jacarepaguá. A minha mãe mora em Jacarepaguá, minha irmã em Campo Grande. Bom, Então, elas estão distantes, né? Uma da outra, né? imagino. Então, Tem alguém que possa comprar mantimentos para ela? então, alguns vizinhos às vezes ajudam. Minha irmã também outro dia fez compra online para ela e ela recebeu lá em casa. Então, isso a gente está conseguindo Contornar. gerenciar, entendeu? Ah, que Então, bom, tá, que bom. tá ok. Menos mal. Aqui em Niterói são 194 casos confirmados, com 60 em isolamento social, 29 hospitalizados, com 14 em UTI, né, Tá. graves.
2.138 suspeitos aqui, são infelizmente 14 óbitos até agora, até ontem à noite, tá? Essas informações, e 91 curados, o que é ótimo, inclusive um casal de idosos, né, o casal se curou, idosos, assim, foi bem interessante, porque eles ficaram 11 dias no hospital aqui público e acabaram, graças a Deus, conseguindo se curar, mas não é isso não é sempre, né? Mas acontece, né? Infelizmente, então, aqui na Irlanda a gente recebe os dados diários também, por volta das 6 da tarde, inclusive eu peguei o dado atualizadíssimo de agora, né? Até me espantei porque, comparando com o dado de ontem, o número de mortes aumentou em 100, quase que em 100 em um dia, né? Então, para Muita coisa, né? A Irlanda é pequena, né? Aqui nós falamos de 5 milhões de habitantes, então é menos que a população toda do Rio de Janeiro. Então, é uma ilha, né? E hoje, os dados atuais que eu puxei aqui, número de mortes até agora são 571 mortes, e o total de casos confirmado em torno de 14.700 casos confirmados. Mas medidas estão sendo tomadas, né? Então, a gente vai entrar nesse assunto, eu vou até explicar o que está sendo feito aqui. Então, eu acho assim, comparado com outros países da Europa, eu até acho que a Irlanda está indo muito bem em termos do que foi feito até agora, o que ainda está sendo feito, e as medidas que foram tomadas, comparado com outros países como Espanha, Itália, a gente está muito bem. Só que é uma coisa que depende de cada um de nós, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu acho que isso está aí, eu acho que é para provar o quanto a gente faz pelo próximo, né? Eu acho que é uma doença que, de repente, não é eu pensar, eu estou jovem, eu estou bem, né? Então, mas é pensar exatamente no próximo, né? Que acho que é isso que a gente tem que contar nesse momento, né? É verdade, é porque a gente não tem que pensar só na gente, né? Muitas pessoas são assintomáticas e podem passar a doença, né? Então a gente tem que pensar justamente nisso. Exato. Não, aqui tudo começou, acho que foi rápida a atitude do governo, né, em termos de ação, do que fazer. Por exemplo, eu trabalho numa academia, eu sou fisioterapeuta, e antes de entrarmos em lockdown, o lockdown é quando tudo se fecha, né? Aqui a gente já está em lockdown. Desde o dia 14 de março, né? Se não me engano, vocês. Mais ou menos meado de março, né? Já tudo parou. Porém, antes disso, já estavam sendo feitas algumas medidas. Por exemplo, início de março, mais ou menos, várias empresas já estavam enviando os funcionários para trabalhar em casa. E a academia, por exemplo, onde eu trabalho, já estava com um certo rigor. A gente tinha toda uma preocupação de limpar, higienizar tudo com álcool, gel, as maçanetas das portas. Todo mundo tinha que preencher um requisito de que não tem febre ou que não esteve em nenhum país como a Itália, que estava com um número alto de contaminação. Então, você tinha que preencher todos os requisitos para poder ser atendido ou frequentar a academia. Certo. Mas, porém, meado de março, né, tudo modificou. Então, os números estavam crescendo, apesar de que no início aqui, por exemplo, o número de mortes era apenas 40 quando o governo decretou lockdown. Então, para você ter uma ideia, então não é nada assim, não esperou chegar a 500 casos para poder fechar tudo. Já estava em torno de 40 o número de mortes e foi decidido, ok, vamos mudar a partir de agora. Né? E aí, então, a partir mais ou menos do meado de março, tudo aqui mudou. Né? Então, somente serviços essenciais, como supermercado, farmácia, hospitais, esses serviços continuam sendo operados normalmente. Você pode ir ao supermercado, né? Porém, restrições foram colocadas. Por exemplo, se eu for à rua, estiver num limite a mais do que 2 quilômetros,
eu posso receber uma multa de até 2.500 euros, Uau! e ou ir para a cadeia, acho que são 6 meses de prisão, ou uma combinação dos dois. Você vai pagar uma multa e vai ser preso. Tem polícia em toda parte, entendeu? Eu moro no centro de Dublin. Aham. Eu já fui parado pela polícia. Já Eu foi estava por indo ao quê? mercado, e aí, graças a Deus, o mercado aqui é muito próximo da minha casa, né? E aí eu tive que mostrar o meu endereço. Eu moro nesse endereço, estou indo ao supermercado, fazer minha compra, voltei Aham. bonitinho, quietinho, e aqui eu fico bonitinho, quietinho no meu lugar em casa Só para também. fazer compras porque tem que comer, né? Não tem como, né? Sim, sim. Ou se você trabalha em serviços essenciais, você tem que ter uma carta do teu patrão te dando autorização que você pode sair à rua, né, e fazer suas atividades normais. O É. governo autorizou que a população possa fazer uma caminhada também dentro desse perímetro de 2 quilômetros. Então você Certo. É bem pode, similar com Israel isso. O Israel também tem isso aí. sim, Podem fazer caminhadas, mas tem que ser pode fazer num caminhada, perímetro específico. sim, normal, você faz, volta para casa, tudo bem. Mas se você for pego na rua, é, além de 2 quilômetros, não tem nenhuma explicação do que você está fazendo na rua, você vai ter medidas drásticas como essa que eu te expliquei, né, de pagar Aham. multa ou ser preso. Mas Aglomerações também nem pensar, né? Nada de não, pessoas isso não juntas. existe aqui. Aglomeração não existe aqui de jeito nenhum. E uma coisa interessante, né, que, por exemplo, os parques todos foram fechados, né? Então, para evitar mesmo que as pessoas entrem nos parques, sente. Aqui, por exemplo, eu moro próximo de um rio, que é o principal rio que tem aqui em Dublin, e tem Aham. vários banquinhos ao longo do rio. Qual o nome do E rio? o Liffey, é o rio Liffey. E aí eu vi uma pessoa sentada no banquinho e eu vi o guarda passando e mandou levantar. Não pode ficar aí Mandou sentado. sair. Mesmo que você mora aqui do lado, você não pode ficar aí sentado. Porque a autorização é para que você possa fazer sua caminhada Mas e não ficar pronto. sentado. Não ficar para evitar aglomeração e tudo mais. Porém, o que eu acho bem interessante aqui, que antes de ter todo esse lockdown, os supermercados já estavam com medidas de distanciamento. Ah, Você não antes de meados de março já antes começou com mesmo, outras já estava, medidas? já tinha sido colocado medidas, né, para que evitasse aglomeração, para que evitasse filas no supermercado colado. Então, para ir ao supermercado já tinha já a marcação no chão do espaço de qual você poderia ficar para Aham. fazer sua compra. Então, isso eu achei bem interessante, né? Porque realmente funciona. E eu tenho Sim. visto vídeos do Brasil de que, nossa, o supermercado parecendo festa, né? Uma loucura. Uma loucura. Eu falei, meu Deus do céu. É, É. e isso é preocupante, né? Porque Sim, sim. é dessa forma que acaba se espalhando o vírus, né? Sim, sim. Para quem Então, tá entrando agora, só para avisar quem tá entrando, eu tô falando com o Léo, que tá lá em Dublin, ele mora na Irlanda e tá contando pra gente como é que tá a situação de lá, né? Então, quando fez o lockdown, algumas medidas já estavam sendo tomadas, né, como distanciamento e tal, mas depois fecharam tudo mesmo, inclusive escolas, tudo a mesmo. escola foi a primeira a ser fechada antes do lockdown. A escola já tinha sido fechada. Ah, tá. Tá? Uhum. Então, assim, final de fevereiro, Universidades, né? início de março, já fui na universidade, escola já estavam tudo fechado. Então, já Certo. não estava funcionando. E aí Eles depois exigem viram que use máscara, Léo, aí também? como não entendi. Eles exigem o uso da máscara nas ruas? Ah, não, a máscara só se você estiver contaminado, né? Ah, tá. Ou respirando, ou espirrando, mas não tem nenhuma obrigação de usar, entendeu? Mas Certo. quando a gente vai ao supermercado, por exemplo, já tem álcool gel para a gente colocar na mão e luva Aham. para pegar nas coisas também. Ah, tá. Então, Eles você já entra no oferecem isso. supermercado, oferecem luva e álcool gel. E tem Né? orientação para entrar também nos mercados? Só pode entrar Só pode X. entrar uma certa quantidade. Não Uhum. tem um limite de preço. Por isso que tem as demarcações no chão, para que respeite aquela distância entre um e o outro. Né? Aham. Aqui, eles pedem para usar, né, a gente chama de
contactless para pagamento, que é, por exemplo, não usar dinheiro na hora de Ah, pagar tá. a compra, né, usar cartão, e o TAP, que é quando você não precisa digitar a sua Ah, senha, sim. né? Você só coloca o Só coloca. cartão e aí já. E aqui também você não tem muito contato com o funcionário, porque a maioria é tudo por máquina, né? Então, alguns supermercados que ainda têm um contato com o caixa, né, a pessoa ali, tem Uhum. um tipo, é Uma proteção, né? uma proteção. Você... Aqui no Brasil, nos mercados, eles estão usando essa proteção Ah, também. estão usando também. Ah, que Estão legal. usando, estão usando, alguns até alguns mercados até aquela viseira. Meu Ah, marido que já viu, eu ainda não vi não, só vi só essa proteção. Mas meu marido foi no mercado que disse que tinha de fato até uma viseira, porque não sei, né? Mas eu acho que como aí na Irlanda, pelo que você está falando, a tecnologia é mais avançada, eu entendo, e assim ah, atinge a população de uma forma geral, diferente daqui do Brasil, né? Você sabe como é que é? sim, sim. Eu acho que É, facilita mais, né? Porque o dinheiro físico, quanto menos evitar isso, é melhor, né? Mas é muito complicado aqui sim. no Brasil, né? Esse tipo de iniciativa, né? É bem difícil alcançar Eu todo acho mundo. que a população no Brasil nem estava acostumada também, não estão acostumado muito com essas coisas. Apesar de ter É, o acesso a toda essa modernidade, eu acho que o sim. brasileiro ele é mais apegado ainda, né, àquela coisa, né? Então, aqui não, aqui até que com essa questão já se praticava essa questão de cartão ou de botar o saltar, então, e os mercados Não é já eram novidade. automatizados, não é muita novidade. Os mercados aqui já são automatizados também, você mesmo coloca ali, passa a sua compra, então Uhum. isso então já ajuda. Aqui tem bem menos em poucos lugares, né? Agora, assim, aí teve esse lockdown, fechou tudo, existem multas também, fechou fronteira também. Quais são os países que a Irlanda faz fronteira mesmo? Como é que tá esse lance Então, com a aqui é fronteira? uma ilha. O único país que a gente faz Ah, é fronteira verdade, é é uma ilha. é a Irlanda do Norte, que Sei. a Irlanda do Norte ela pertence ao Reino Unido. Né? O Reino Unido é Ah, tá. composto de Inglaterra, os países de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. Engloba o Reino Não sei se Unido. você lembra naquela época quando teve ali a briga entre o protestantismo e o catolicismo, e aí separou a Uhum. Irlanda do Norte, que é a parte protestante, ficou Ficou... com o Reino Unido, e a República da Irlanda, que é a Irlanda, né, onde eu moro, que é o país, que é a República da Irlanda. Então, é a Ah, parte tá. sul, Que é na né? parte do sul, certo? Isso. Mas o norte da Irlanda é pequenininho lá em cima e pertence ao Reino Unido. Certo, pertence ao Reino Mas a Unido. gente não tem, o único que a gente tem fronteira. Então, é, a fronteira com a Irlanda do Norte, no caso, você só pode passar agora se você mora a 2 quilômetros. Então, vai ter um checkpoint determinado em tudo quanto é lugar da Irlanda ou da Irlanda do Norte também, onde vão perguntar para você o que você está fazendo na estrada e vindo para essa cidade. Então, porque se fechou entre as cidades próximas também. Você não pode ultrapassar o limite de 2 quilômetros. Então, Ah, tá, entendi. tem policiamento em toda parte, nas estradas também, para saber quem está saindo. Inclusive, né, como teve o feriado de Páscoa, o governo Uhum. estava muito preocupado de que as pessoas que têm casas, por exemplo, no campo ou em outro lugar, em outra cidade, saíssem, né, de Dublin, por exemplo, e fossem para esses lugares. Né? Mas houve um policiamento bem fortalecido para isso, para não permitir que as pessoas, né, viajassem no período de Páscoa e fossem Sim. para. E foi Então, possível controlar isso, Léo? Imagino que sim, sim, né? Pelas regras que o sim, país tem porque seguido. assim, o país é pequeno, não tem muito por onde você fugir. Né? Então, é, são, são duas rodovias principais, praticamente. Então, se você sair por uma, você vai ser pego na outra. Vai, Então, vai ser descoberto, às né? vezes você pega um barquinho, né? Mas não tem É, como. é um risco, É né? muito fácil. Né? Um país pequeno, acho que é mais fácil de controlar. Eu imagino É, que sim, eu imagino que sim. Só essa fronteira aí com a Irlanda do Norte, que é mais um problema, mas mas ali mesmo também assim não tem é como. controlável, né? É controlado também. Não dá para eles pararem e não tem como não passar despercebido. Né? Sim, sim. É, Agora, como só é que funciona o colocando. sistema de saúde também, Léo? A Irlanda está estruturada nesse sentido para poder conter, se Sim, aumentarem os casos? o governo está totalmente preparado, né, para que
é claro, se acontecer algo parecido com o da Itália, por exemplo, eu não sei se a Irlanda vai ter suporte, apesar de ter toda a estrutura, mas eles têm aumentado o número de leitos, por exemplo, em, em estádios, e tem, inclusive, eu nem É sabia o que a estado de Irlanda campanha? é, eles improvisaram alguns lugares, se caso haja um aumento muito drástico, né, e os Aham. hospitais não suportem, eles vão transferir já para esses lugares que já estão totalmente equipados para receber os pacientes. Ainda não chegamos a esse estágio, Pô, ok? aham. É, graças a Deus. Então, para isso, né, que o governo continua ainda monitorando a questão do isolamento, Aham. inclusive já é a segunda data que foi modificada, né? Nós estamos agora foi modificada até o dia 5 de maio. Ah, é? Então, a gente vai aguardar um próximo pronunciamento do Pronunciamento. primeiro-ministro para saber se vai Continua. prolongar. Eu, particularmente, acho que vai ser prolongado. Você Eu acho acha? que, eu acho que Porque tem sim, aumentado, né? Tá aumentando. está aumentando. É complicado porque assim é um vírus muito louco, né? Porque mesmo com todas as medidas que está sendo tomada, é claro que não está aumentando sim rigorosamente, mas os números crescem. Né? Eu Aham. acho que o contágio é muito rápido. Apesar de medidas terem sido feitas antes, né, às vezes a pessoa não sabe nem que está carregando o vírus com ela, né, Sim. e quando menos espera, ela já está num estágio muito avançado e acho que Sim. é isso que vem ocorrendo, porque às vezes a pessoa nem sabe que está com vírus, né? Ainda tem Verdade. isso. Aí o Eu, governo oferece algum número de acesso para informar, porque na maioria dos países tem um número e quem tem tiver um número sintomas liga para saber o que fazer. Como é que é aí? como é que funciona aqui? Tem um telefone de acesso, né? Se você tem os sintomas, você vai ligar para lá. Eles vão até a casa do paciente para fazer o teste. Ah, faz o teste? Porém, Assim, não são todos. independente de ser leve ou se for grave, é só Não, basta sentir os sintomas? aí que eu vou chegar no assunto. Eles vão Ah, tá. vai ter uma série de perguntas que vão te fazer. Se eles considerarem teu caso, não é grave, eles não vão até você para fazer o teste. Tá? Ah, Só tá. mesmo casos graves ou se você Deu está uma naquela travadinha aí linha para de vocês também, deu risco, uma travadinha? Ah, não, voltou. voltou? Tinha dado uma travadinha que agora voltou. Então, ou se você está naquela linha de risco, ou se você está muito grave. Aí eles fazem uma série de perguntas e pedem para ser monitorado e ficar em casa, nem ir ao supermercado, nem nada, pedir alguém se quiser fazer alguma compra, alguém fazer para você ou faça essa compra online. Certo. Mas nos casos mais graves, aí sim, eles vão até a casa da pessoa, né, com todo o equipamento, faz o Aham. teste, ou tem gente que pode ir de carro até um desses centros que estão fazendo o teste, entendeu? Entendi. Então, na verdade, o acesso atinge a população como um todo, né? Atinge a Dos população. testes. Sim, os testes são gratuitos, né? Então você pode ligar lá, se eles acharem que você realmente tá num risco Aham. ali que tem que fazer o teste, vai ser feito. E Certo. aí, O Bru aqui falou, Léo, saudades. Um amigo seu aqui, ah, saudades. saudades também. Ele morou na Irlanda. Ah, Bru, que legal. O Luciano também Ele tinha morou falado na que estava com Irlanda, Bruno. saudades. O Luciano havia entrado aí também. Quem tiver pergunta, gente, fique à vontade aí. Tem uma caixinha de perguntas aqui. Podem Sim. perguntar à vontade. Que o Léo está na Irlanda, está conversando aqui com a gente, falando sobre a situação aí do país dele. Aqui, Léo, não sei se você sabe, mas aqui em Niterói, por exemplo, é uma cidade que está testando. Ela comprou testes aqui, 50 mil testes para a Covid-19. E esses testes vão ser feitos, vão ser realizados aqui em Niterói em pessoas de comunidades, o que é muito interessante. Que Profissionais de legal. saúde, muito legal. Profissionais de saúde no primeiro Aham. momento, né, que tem a prioridade, tá? E gradualmente eles vão fazendo aqui em grandes comunidades de Niterói, porque em casos leves, inclusive, até para ter um controle, Aham. né? Porque a dificuldade maior, de um modo geral, é conseguir os testes, né? É complicado Sim, isso em todos sim, os sim. lugares, né?
Então, assim, aqui realmente uma cidade que está assim, buscando medidas estratégicas para conseguir Aham. controlar a situação que é muito difícil aqui no Brasil pela desigualdade social, que você sabe que existe, né? É complicado Perfeito, fazer isolamento social aqui, perfeito. isolamento social, quarentena. Aí já é um pouco diferente nesse sentido, né? O governo também ajuda as pessoas, assim, financeiramente, para equilibrar a questão econômica das pessoas que, por exemplo, trabalham. Como você que é professor, né, por exemplo, né? Acaba que não pode É, trabalhar como deveria, né? é verdade, porque assim, eu dou aula de Pilates, trabalho com fisioterapia na academia, então não estou Uhum. trabalhando, porque o meu contato é direto com o público, né? Então, nenhum contato pode ser feito nesse momento. É. Então, foi feito. Quem está nessa situação de não poder trabalhar, aplicou online e o governo está pagando por semana 350 euros, Ah, né? tá. E está em torno de quase 2.000 reais, mais ou menos, né? É, Que bom, né? e, e sim, sim, é uma grande ajuda. É. É claro que ninguém quer ficar dependendo do governo, mas acho que Lógico, nesse momento é o que o governo pode fazer para evitar que a coisa se espalhe mais, entendeu? justamente. Óbvio que todo mundo gostaria de estar aí trabalhando e recebendo seu dinheirinho, mas eu acho que todos nós temos que pensar nesse momento que não é momento para pensar em dinheiro agora, que é uma ajuda, ótimo, bem-vinda, para que todo mundo fique ali cumprindo o isolamento, Isso, né? isso, isso. Então, no Brasil eu sei também que está tendo uma ajuda de custo. É, Claro, eu não posso é, comparar não dá, né? A o gente não. ajuda de custo É, da Irlanda com a do Brasil. É algo totalmente diferente. imensurável, totalmente diferente. É. E o governo também tem dado suporte para algumas empresas. Mesmo com tudo isso, mesmo a gente estar na Europa, um país desenvolvido, já teve casos de empresas fechando aqui. É Tá? mesmo, Léo? Já teve uma grande empresa aí de roupas, né, tipo uma C&A, fechou, Sei. né, Que não recentemente, suportou. não suportou, porque ela ia quebrar do mesmo jeito, não ia ter como. E alguns problemas que estão acontecendo aqui com escolas de inglês, por exemplo. Ah, Vem muito brasileiro, não sei se você sabe que a Irlanda recebe muito brasileiro sei. para estudar inglês. Então, a principal fonte de renda dessas escolas de inglês, por exemplo, são os cursos, né? E muitos brasileiros então desistiram de vir para já Nem estavam com viagem podem, né? marcada, não Nem pode, podem não tem se como. deslocar. E aí tem uma situação bem um pouco intensa e até triste, porque alguns brasileiros chegaram na época desse turbilhão e não conseguiram ainda se registrar. Então aqui no país chegou, não estão estudando porque as escolas fecharam, Aham. não estão trabalhando porque não tem como, né, arrumar emprego nesse Sim. período porque não tem documento, Nossa, né? que E não podem situação. receber ajuda do governo, porque eles não são registrados, eles não Sim. têm ainda né, o documento ou nunca trabalharam aqui para poder ter acesso a essa ajuda do governo. Que Então, oficializa se que eles podem eu receber uma ajuda. oficializo, né? E nem Então, tem você ainda imagina, ideia de quando isso vai voltar ao normal. Ainda tem isso, né? não tem ideia. Então, eu já ouvi de alguns amigos que contam que têm colegas de escola que estão desesperados, porque Imagina. acabou de chegar na Irlanda e não sabe o que fazer, e é todo um sonho que eu sei disso porque eu já vivi esse sonho, Já que eu fui passou por estudante isso. também, né? Eu estudei 2 anos de inglês aqui, né? Então Aham. eu juntei meu dinheiro, eu vendi meu carro lá no Brasil para voltar e vir para cá para Irlanda, gente, estudar fora, morar na Europa e tal. É todo um sonho que É todo um processo, é né? todo Não um só processo, né? financeiro, mas também emocional, né? A gente não está mudando ali para É, Nilópolis, a gente está mudando é longe, foi é. do outro lado do oceano, né? Então, você É uma imagina, mudança enorme. você chega aqui, e aí no meio dessa situação, não tem como ter ajuda, não tem como arrumar trabalho, É, né? bem Então, complicado. tem muitos jovens assim que chegaram recentemente, brasileiros que chegaram recentemente, estão sem saber o que fazer. E aí, se vai embora, também volta.
Tem uns que não estão conseguindo voltar, tem uns tentando voltar para o Brasil, mas não tem voo mais Não também. consegue, né? É Não complicado. consegue. Eu sei que teve alguns voos saindo, acho que de Londres, que repatriou alguns brasileiros, né? Aham, Eu fiquei sabendo disso, acho que foi ontem, hoje, eu não sei. aham. Mas a pessoa fica na dúvida do que fazer, né? É Porque complicado. voltar, depois quando voltar de novo, pagar outra passagem e tudo mais, Todo desgaste de novo, tudo né? Tem gasto, gasto. entendeu? Então, acho que isso também está mexendo muito com o emocional de todo mundo. Tá. É claro que, por exemplo, para mim, eu estou em casa, Uhum. mas eu tenho a ajuda do governo, mas eu tenho que fazer alguma coisa para ocupar minha mente também, Sim. né? E o que eu tenho feito, algumas lives dando aula de Pilates, isso tem me aproximado mais também dos meus clientes. Legal. Eu tenho recebido muita ligação de clientes. Leonardo, o que, que eu faço? Eu sei que você não pode me atender. Eu estou com dor nisso, ok, vou te dar algumas dicas do que você pode fazer para poder tentar Para mim, melhorar seu comportamento e tudo mais. Tenho feito oração também, que eu acho que isso é isso, importante. claro. Então, eu tenho um grupo aqui, né, que a gente se reúne por alguns aplicativos para fazer oração diária. Que interessante E isso, Léo. Legal, né? São muitas, é, muitas possibilidades para conseguir lidar com essa situação sim, emocionalmente. sim, sim. Eu canto aqui numa igreja, né, numa igreja católica que tem aqui, Que e aí bacana. tem um grupo muito grande, né? Nos domingos na missa, quando estava tendo, em torno de 300 a 400 jovens brasileiros na missa aos domingos. Certo. E é uma Legal. comunidade muito grande, então isso faz com que a gente se fortaleça também, Sim, porque, sim. né, seja qual for a crença de cada um, é bom você se apegar a alguma coisa, Sim, né? sim. Porque se você não se apega a nada, você está perdido, né? Porque a É gente muito mais difícil, não talvez, quer. lidar, né? Porque, assim, embora a gente não possa estar perto, essa Sim, união, essa presença de todo mundo, e a internet ajuda muito, né? uhum, A gente tem sim, internet, imagina se não tivesse, né? Se fosse nos anos 80, 90, como é que a gente ia fazer? Não uhum, sei. Mas a é pandemia ia ser verdade. muito mais complicado para a gente lidar. Agora, o Bru aqui falou, o seu amigo, né? Léo, em caso Uhum. de internação, é gratuito para caso de Covid? Como é que funciona a internação se a pessoa tiver com a Covid-19 aí na Irlanda? Sim, a internação no caso de Covid é gratuito. É gratuito? É Tem gratuito. todo Então, a sim, sim. estrutura. Nesse caso de Covid, sim. É. Interessante. Quem está entrando agora, estou falando com o Léo, que está na Irlanda, em Dublin. Podem mandar, vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas para ele. Tem mais uma pergunta na caixinha O aqui, Léo, que bom chegou que eu para estou você. lendo, porque eu Ó, não consigo fazer as duas coisas. ah, muita coisa, né? Ó, o Mulher Luiz, consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Eu não consigo a conversar gente contigo, tem olhar para isso, não sei você e explicar. ler A ao gente mesmo consegue, tempo. É a coisa do gente, homem, né? A a gente gente fala, não a é gente vê nascido para isso. pergunta. Aqui o Luiz, o que eu conversei ontem lá da Eslováquia, perguntou: na Irlanda ainda tem bastante gente sem visto. Que nem você estava comentando, como o governo Sim. está lidando com isso? Pois essas pessoas provavelmente cadê? Não tem seguro de saúde válido. Uhum. Né? Como é que fica a situação dessas pessoas? Porque, embora, além delas não poderem ser assistidas financeiramente, né? Não tem dinheiro do governo, não tem Uhum. direito ao dinheiro do governo, se ficarem doentes, como é que fica isso? Elas não podem ser assistidas financeiramente porque não tem o número a gente chama aqui de PPS, que é tipo a carteira de trabalho aí do Brasil, Sei. mas elas vão ser assistidas, né, vão ser internadas e vão ser atendidas. Seria o mesmo caso se um turista tivesse de férias aqui na Ah, tá. Irlanda, né, Uhum. e ele tivesse no caso uma situação de uma CODIV, ele teria que ser atendido também, A entendeu? Seguridade Social que o Luiz está falando ali, né? Agora, acesso ao aquela ajuda do governo que eu te falei de 350 euros por semana, Não tem. infelizmente não vai ter. Entendi. Tem mais uma pergunta que chegou para você aqui, Léo, do Sim. Luiz também, aqui, ó. E as escolas de inglês estão reembolsando as pessoas? Estão oferecendo algum tipo de aula Boa pergunta. para essas pessoas que compraram o curso? Porque muita gente que veio de fora, inclusive Sim, brasileiros, né, compraram o curso e estão é presos aí, não verdade. podem fazer. Tem É conteúdo verdade. online ou fechou? É. Como é que funciona? Bom, estava tendo aulas obrigatórias online, porém, com essa situação de isolamento e tudo mais,
Aham. O governo aqui não conta como presença as aulas virtuais. Ah, é? Então, teve uma queda muito grande. Eu sei disso porque eu tenho um cliente que ele é professor de inglês e ele estava me contando que ele estava dando aula, ele trabalha numa escola de inglês aqui, dá aula, inclusive tem vários alunos brasileiros, e ele disse que a assiduidade nas aulas online caiu muito. Então, por quê? O aluno não tem aquela obrigação para Acaba ele que se deixa ele for pro ou lado. não, não conta, porque aqui é o seguinte, se você falta, acho que você pode ter somente 20% de falta. Se você falta mais do que isso, você não consegue renovar o teu visto no próximo, quando tiver próximo de renovar o seu visto, você não consegue renovar e não consegue pagar outra escola e continuar na Irlanda. Aham. É muito rígido isso. Entendi, Então, entendi. como não tem nenhuma assiduidade contando ali, né, caiu muito. Então, estão repensando, Acho que acho teve que caiu, uma falhinha teve na conexão. Tá- teve um delayzinho aí, né? Isso, isso. Teve uma falhinha. Na verdade, você tá é, tá um frame seu, tem só uma... Agora voltou. Agora eu vou. Tava de paradinho. É, aí, então, nos casos das escolas, estão sendo feitos online, Aham, mas não conta nada, entendeu? As escolas, elas reembolsaram, a maioria das escolas estão reembolsando, porque não tem como contar esse período de presença, né? aham. Então, algumas escolas estão reembolsando, sim. Mas é o que eu te expliquei. Uma vez ela reembolsou, por uma escola aqui próxima onde eu moro, ela acabou fechando. Porque Entendi. como você vai suportar a pessoa já pagou, ela paga os professores também, e aí você tem que devolver o dinheiro para o aluno, chega um momento que você não aguenta e quebra, né? É bem complicado. É, é muito complicado. E É, as universidades aqui, elas continuam tendo o sistema online normalmente, até aham. mesmo porque aqui as férias é no meio do ano, né? No período Uhum. do verão, termina o semestre. Então, é até muito complicado isso, porque terminando o semestre, em setembro já voltam as aulas, então eles têm que estar preparados para isso, né? E tentar, da melhor forma, continuar dando as aulas online. É Entendi. bem complicado. O mundo todo, né, tentando lidar com a situação, e não só o Brasil com as suas dificuldades, mas também países como a Irlanda, por exemplo, que é assim um país estruturado economicamente, Uhum. socialmente, né, também passa por dificuldades nesse momento. Então, é um problema geral. É claro que os países que têm mais problemas, né, naturalmente, esses problemas ficam mais evidenciados por conta da É, pandemia, né? Então, infelizmente, aqui tem sido bem complicado, muito complicado mesmo. Agora, me o preocupa problema daqui muito. do Brasil, por exemplo, que diferente aí da Irlanda, que tem medidas rígidas, inclusive com multas, né? Existem multas aí. Para quem está entrando agora, eu vou só avisar, eu tô falando com o Léo aqui, tô vendo que a Lisa tá entrando, Fabiano, muita gente aqui, Ivan. Pessoal, eu tô falando com o Léo, que mora na Irlanda, ele mora em Dublin, tá contando pra gente como é que funciona a situação, como é que está sendo a situação lá na Irlanda, né? Por conta da pandemia. As medidas lá na Irlanda são rígidas, tem até multa para caso alguém se desloque num perímetro além do exigido, enfim, tem muitas regras, até prisão, inclusive, né, Léo? Agora, aqui no Brasil existe um problema muito sério que é a questão do presidente não apoiar o isolamento social, né? E, Então, como é que chega aí para vocês essa informação, especialmente para a comunidade brasileira? Como é que é para vocês entenderem que o país de vocês, de origem, não está fazendo isolamento social como deveria, apesar das dificuldades que a gente tem? Óbvio, né? É sempre bom deixar isso claro, né? sim, sim. Não, e é bem interessante, Flávia, que os meus clientes irlandeses, ele conhece muito bem o meu presidente do Brasil, porque tudo eles contam para mim. Ah, Olha, seu é? presidente fez isso. É muito engraçado. E eu acompanho, claro, as notícias relacionadas ao Brasil. E essa semana, assistindo o telejornal daqui, né, fizeram uma reportagem sobre o Brasil, Ah, falando é? da questão do presidente. Aí eu falei, nossa, botaram na a TV principal daqui, que é a RTE, né, então botaram lá a notícia sobre o presidente que tinha demitido o primeiro-ministro, sorry, O ministro de o saúde. ministro da saúde. E Sorry, aí, né? Sorry. É costume, né?
Ai, meu Deus do céu. É assim mesmo. Ah, e Aí é, demitiram ele e colocaram agora um outro, né? Que parece que colocaram segue outro. o. E essa questão, né, outro dia também passou a questão dele cumprimentando as pessoas nas ruas e tudo mais, Isso. né, então isso me preocupa, né, então porque eu vejo às vezes o país sendo motivo de chacota aqui na Europa. É mesmo. Que Assim, vergonha. Até a Liginha eu, falou aqui, ó, o presidente é vergonha internacional. internacional, Que né, eu coloca falei, a gente gente, numa situação, né, de e- e nos expõe não só sim, com a questão exato. da saúde, mas também dessa forma, né, irresponsável, eu creio. Então, sabe qual é a minha maior preocupação? É de que todo o mundo se recupere disso, eu acho que vai se recuperar se Deus quiser, né? E de repente o Brasil demora um pouco mais a sair dessa situação enquanto não houver nenhuma vacina, por exemplo. É Sim, porque se você não cumpre o isolamento, né, isso vai se expandir cada vez mais, né? E mais casos de morte vão ocorrer. Mas eu não sou idoso, né? E voltamos àquela questão. Ok, não interessa, você está carregando o vírus e não é justo aquela pessoa idosa ficar, então, ao invés de, por exemplo, 2, 3 meses esperando tudo isso passar, ela vai ter que ficar muito mais tempo esperando, é. porque continua o número de pessoas circulando ali, o vírus continua circulando no ar e isso nunca vai acabar enquanto não houver uma vacina. É. Então, acho que Inclusive, é a uma China medida. fica nessa, né? A China melhorou, mas eventualmente eles estão em controle ainda. Isso não acabou o controle lá, né? Quer dizer, a gente pode se basear nisso para saber como é que vai ser com a gente, né? Todos nós, né? Eu ouvi de um cliente que é médico, né, que isso talvez se estenda, assim, não um lockdown, mas em termos de distanciamento social e tudo mais, isso talvez vá até dezembro desse ano. É, se não É mais, o né? que não mais, entendeu? Então, mesmo que a gente volte, não vamos voltar ao normal que é. Vai ter alguma coisa ainda Mais devagar, demorada. mas demorada. Como é que é aí na Irlanda essa questão do contato físico, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a gente nós somos um povo caloroso, né? Na Uhum. Irlanda eu creio, eu imagino que não seja assim, né? Não, Imagino. não é tanto, não tem abraço. Eu tive que, Não tem. quando eu cheguei aqui, eu tive que meio que frear, né? Porque, meu Deus do céu, eu saí abraçando os clientes, beijando. E aí, não, não pode fazer Não isso. pode. Não, na Alemanha, que Meu comentou com a gente, foi o Adriel, ele disse que lá, quando ele chegou na Alemanha, ele já recebeu um protocolo. Nesse protocolo tinha escrito que não podia ter contato físico com as pessoas, que lá não tem, lá na Alemanha não tem esse costume. Imagino que aí seja parecido. É um pouco parecido, mas o irlandês ele é muito parecido com o brasileiro. O irlandês Ah, adora é? beber, também como o brasileiro, né? Então, são festeiros. Ah, Assim, acho que depois de algumas biritas, ele está mais. ah, se Ele solta fica, mais, vamos se assim. solta mais. E aí você consegue dar abraço, mas não é muito comum. Só você só abraça se a pessoa é muito próxima a você, né? Entendi. Então, hoje eu abraço algumas pessoas, alguns clientes também, mas porque eu acabei mudando eles, né? Criou um laço e acabou, eles E acabaram assim, entendendo que troco meio pelos seus. doido, brasileiro, agarra todo mundo, né? Mas aí, mas é que eles viram que não. Eles, até que assim, a gente já tem uma boa fama aqui, né? Que o povo gosta dos brasileiros, porque a gente Pô, tem esse jeito, a gente sorri, a gente abraça e é. eles gostam do nosso jeito. Que bom Então, isso, porque na Alemanha mas isso ajudou, isso foi uma das coisas que ajudou a Alemanha também a conseguir controlar melhor é a propagação verdade. do vírus, porque É entre verdade. tantas medidas, não só isso, entre tantas medidas, mas inclusive a questão deles serem mais assim, frios, mais né, distantes. E imagino que tá isso, nesse ponto aí também, né? Sim, sim. É até interessante, porque se a gente comparar o italiano adora abraçar, É, beijar, entendeu? é. E aí você vê Talvez o espanhol também, né? Não sei, o mas acho que o espanhol espanhol também. também O espanhol também. é mais caliente, né? Mais, Mais, sim, sim. Então, mais latino. mais latino, né? É, No caso, é, igual a gente aqui, entendeu? né? Tem. Então, aqui não tem muito essa coisa de abraço, mas ainda mais agora, né? Então, e antes do lockdown, no meu trabalho, inclusive, nas pessoas que eu costumava abraçar, já estavam já assim, É, distantes já? e eu já estava também já
até eu fiquei meio neurótico com isso. Eu já não abraçava mais ninguém. Chega de É muito abraçar. engraçado, porque outro dia eu encontrei um amigo meu no mercado aqui. Eu vou fazer compra, aí eu encontrei um amigo meu no mercado. Falei, meu Deus, não posso abraçar o meu amigo. E aí eu segurei assim a mão. Falei, É horrível, ah, né, gente, isso. Não sei como é que é pra vocês aí também. Dividam com a é, gente, porque assim, eu acho muito difícil isso de ficar distante das pessoas que a gente ama principalmente, de não poder beijar, abraçar, é muito difícil, muito complicado. Eu uma acho. coisa interessante que aconteceu aqui, eu vi, eu estava no mercado, na fila, e aí é uma com uma distância atrás do outro, né? E tinham dois amigos brasileiros na fila conversando. Eles estavam juntos. Eles esperaram quase que uma hora para entrar no mercado. Quando chegou na vez dele, o segurança não deixou eles entrarem, porque eles estavam juntos Estavam juntos? conversando. Aí ele falou, mas ele é meu amigo, eu sei que a gente mora na mesma casa, não interessa, não pode, é distanciamento. E aí, só para te dar um exemplo do quanto é Eles rígido a são coisa. ricos. Sim, Então, sim. Inclusive, o Léo falou aqui que, né, para quem tá entrando agora na Irlanda, eles prendem, se for o caso. Tem uma é, multa altíssima, se for o caso. Quem tiver pergunta para fazer mais aí pro Léo, pode ficar à vontade. Agora, você já presenciou além desse caso, assim, você já viu alguma atitude mais rígida ou soube de alguém, de alguma situação que teve realmente, de fato, uma prisão? Você soube? é, eu Informar? vi na televisão que eles informaram, teve um rapaz que foi para a corte, né? Aham, Então vai ser o caso, vai ser julgado e tudo mais, aham. mas eu ainda não vi nada. Mais que eu vejo é quando eu vou ao mercado, às vezes um policial parando, né, pedindo documento para ver, mas não vi ainda até o momento nenhum caso assim bem rígido, não. Né? Entendi. As pessoas estão seguindo, né? Certo. Mas Aí, na Irlanda como um todo, então, eles são, assim, seguem as orientações corretamente, tem obedecem que o que o seguir governo tem. agora porque, como eu te expliquei, foi colocada medida mais drástica. Ah, Porém, tá. antes quando não tinha ainda o lockdown, as Corria pessoas ainda frouxo. estavam saindo e tudo mais, e aí depois que fechou tudo, né? Fechou o bar, praticamente na Irlanda fechou tudo, né? Então, aí, então o Entendi. bar fechou, botou todo mundo para dentro de casa, então ninguém O bar é sai. uma referência. Fechou o O bar. bar é uma referência, né? E O eu moro pessoal bem gosta de próximo beber, então, pelo jeito. então, eu moro bem na região a gente chama de Temple Bar, que é a região onde se concentra vários bares, né? Aham. Eu moro 5 minutos daqui, então eu sei mais ou menos do movimento que acontece. Então, enquanto ainda estava ali aberto, né? Então, estava sendo complicado o povo cumprir. Aí eu falava, gente, bares tudo cheio, como é que pode isso? E aí foi quando o governo falou, não, vamos ter que ser mais rígido com isso. E depois que Isso. colocou essas medidas, a coisa melhorou e eu acho que tem que ser assim, né? Sim, sim, com certeza. Fala um pouquinho mais aí pra gente, como é que fica, assim, pra você? Você tem muito medo de acabar ficando doente, de se contaminar? E como é que vai ser, assim, você vai ter um suporte aí, você fica, ao mesmo tempo que se preocupa, você fica seguro com a situação, nesse ponto, da saúde do seu país? Sim, eu estou fazendo a minha parte, então eu estou me cuidando, eu não tenho. A única pessoa que eu tenho contato é o meu esposo, que mora comigo. Aham, Quando eu saio à rua, só vou ao mercado, não fico próximo de ninguém, aham. então eu sei que eu estou me precavendo e não estou correndo um risco, né, de ser contaminado, pegar alguma coisa. Não Tá faço fazendo o que também. pode, né, Léo? Tô Tá fazendo fazendo o o que que eu quero. pode, É né? claro que tem dias que você sente ainda, tô triste hoje, né? Quando eu ligo para minha mãe, meu Deus do céu, a minha Imagina, mãe, Léo. ela chora quando eu ligo pro vídeo, né? Tadinha. E aí chora todo. Eu falei, ai meu Deus do céu, aí eu não choro na frente dela, claro que mas é duro ver, porque eu acabo sofrendo não por mim, eu sofro pelos outros, né? Aham. E aí eu ver minha mãe naquela situação de 73 anos, e aí sabendo que, né, as medidas aí são mais complicadas, as coisas aí são mais complicadas, né? Então isso me parte o coração. Imagina. E é complicado, né? A gente vê essa situação de alguém sofrer, ouve histórias de outras pessoas também, né? Sim. Então você imagina isso, né? Não é É mole, isso, não. isso que me faz sofrer, né? Então, agora, com relação a mim, eu estou tranquilo porque eu estou tomando todas as medidas.
Sim, mas eu não posso, né, fazer com que todo mundo faça a mesma coisa. Eu tento orientar, né, mas me preocupa muito quando eu sei de situações, por exemplo, como o Brasil, e como o sistema de saúde do Brasil, que não é o mesmo daqui, e as pessoas continuam ainda pensando na coisa, né, financeira. De que adianta você está com dinheiro, mas um monte de gente morrendo? Não verdade. adianta nada, né? Entendeu? Então, é complicado. É uma situação. Alguém pode até pensar assim: Leonardo, você está falando isso que para você é fácil, você mora na Europa e tem ajuda do governo, entendeu? Mas eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar, né, e ver o que a gente pode fazer para tentar ajudar, pelo menos, ou diminuir, né, o trânsito de pessoas, né, o contato de pessoas, porque eu acho que isso talvez para o brasileiro é mais difícil. Né, Sim, ver a sim. situação de pessoas aglomeradas no supermercado, né, sabe, eu fico assim, meu Deus do céu. Aqui os ônibus, por exemplo, eu esqueci de falar isso, né, os ônibus, você só tem cerca de 10 lugares vagos. Eles bloquearam alguns bancos para que ninguém fique próximo do outro e Ah, só é? disponibilizaram em torno de 10 lugares. E Mas se continua funcionando, então, o transporte o público? transporte continua funcionando porque tem pessoas que trabalham em hospital, trabalham em supermercado e precisam se deslocar para chegar até o Ah, tá. trabalho para manter os serviços essenciais. Entendi. Porém, completou aqueles 10 lugares no ônibus, acabou, você não entra Acabou. mais no ônibus, entendeu? E eu sei que essa medida no Brasil não pode ser feita, porque Olha, é uma né, luta, é uma luta. Todo não dia, o tem. Bom Dia Rio, de manhã cedinho, o jornal que tem aqui no TV Globo, eles mostram como é que tá a situação, né? Então, assim, tem ônibus ainda com aglomeração de pessoas, e é preocupante de fato. Olha, quem tá entrando aí, eu tô conversando com o Léo, que tá na Irlanda, em Dublin, tá contando pra gente como é que tá a situação lá. Chegaram duas perguntas aqui pra você na caixinha, Léo, vou abrir aqui uma, na verdade, do Luiz. Em relação a itens em mercados, a falta de algo, álcool em gel, produtos de limpeza, teve esse problema, continua tendo? Ou como é que está Vamos a lá. situação? No início, né, quando foi aquela loucura, todo mundo correndo para achar álcool gel, realmente acabou tudo. Mas agora, depois que começou esse lockdown, você consegue achar álcool gel, você consegue luva. Então, eu acho que acabou aquela coisa de as pessoas ficar louca, preocupada, porque acho que no início foi muito mais um alvoroço, né? Todo mundo falou, não, tem que conseguir isso, tem que ter. Mas assim, se você está em casa, né, você está dentro da tua casa, não tem Lava a mão, motivo né? para você lava sua mão, acabou, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu tenho um vidrinho de álcool gel que eu uso para só quando eu vou ao mercado, né? Ou quando eu É que saio nem do eu meu prédio, também. porque aí eu tenho que abrir a porta e tudo mais, eu tenho que usar o elevador, né? Então, aí eu uso álcool gel. Aham. Né? Eu Então, imagino mas que hoje, se você for à farmácia, você consegue achar. Então, até o momento, tá ok. Mas no início, interessante. não. Aí imagino que não tenha a desigualdade social, óbvio que existe aqui, né, no Brasil. Aqui, por exemplo, Não. moradores de rua, aqui em Niterói, por exemplo, a medida do governo municipal foi arrendar um hotel no centro da cidade e ali eles colocam os moradores de rua. Tem abrigos também, mas para que os moradores façam o isolamento social, se É legal. protejam também, né, e não possam e não propaguem a Uhum. doença caso eles se contaminem. Então tem um hotel aqui para isso e também tem um hotel também que foi arrendado para os profissionais de saúde ficarem, caso queiram fazer também a quarentena, que é bem interessante também, né? Não sei como é que funciona aí, mas, por exemplo, profissionais de saúde têm um lugar especial para ficar ou eles estão indo para casa? Existe alguma medida assim do governo aí nesse sentido, na Irlanda? Olha, com relação ao profissional de saúde, eu não sei se eles se tem algum lugar específico para que eles fiquem. Tá? Mas eu sei que com relação a morador de rua, foi arrendado também em hotéis, né, e eles estão alojados em hotéis também. Interessante. Então aí existe morador de rua, né? E, A gente sabe como é que funciona. as pessoas acham assim, na Europa não existe morador de rua. É, Tem, tem, né? tem, e bastante. Mas, assim, os casos, o morador de rua aqui, infelizmente, está relacionado, às vezes, ou com droga, porque o país tem toda a estrutura e oportunidade para todo mundo. Entendi. Então, se você chega a uma situação de morador de rua,
é porque alguma coisa por trás aconteceu ali, Aham. infelizmente. Então, não é por pensar, né? E ainda questão também de moradia, que também é uma situação bem complicada. Aluguéis aqui é bastante alto, né? Ah, E, tá. então, talvez a pessoa estava ali em situação de família e aí o aluguel aumentou muito e não sei mais. A maioria dos casos de morador de rua aqui, a pessoa tem ou teve algum envolvimento com droga e aí chegou nessa situação e a família já não quer mais e aí ficou para rua, Entendi. Aí o entendeu? governo acaba também se responsabilizando nesse sentido, né? Em meio à pandemia, arrenda um hotel também para poder contornar a situação, né, dessas pessoas. Agora, se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou começar a finalizar aqui com o Léo. Para a gente finalizar, Léo, me fala aqui o seguinte, né? O que que você, assim, comparação, claro que a gente não pode comparar, é óbvio, né? A Irlanda com o Brasil, mas o que que você acha, assim, que o Brasil poderia, assim, fazer de semelhante à Irlanda, especialmente a população, né? Bom, se bem que a Irlanda também teve que, o governo aí teve que ser mais rígido para o pessoal Sim, se conter, sim. né? Mas o que você acha que o Brasil precisa ainda melhorar nessa questão da pandemia com relação ao isolamento social? Você acredita assim, o que você pensa, né, para a gente daqui a alguns dias? Assim, eu falo até dias porque a situação é muito complicada. Sim. E muda, a coisa muda Aumenta, assim, aumenta muito. assim de um dia para o Muito, outro, né, o número de contaminados e de mortes. Então assusta. sim. O que você espera assim do seu país de origem, né? Você que está longe. Bom, primeira coisa que eu espero do meu país é união, porque tá havendo muita informação desencontrada e pessoas brigando, às vezes no Facebook. Meu Deus, eu até bloqueei algumas pessoas no meu Facebook, eu não quero mais ver briga, mas que não é momento para isso. Não, É, eu complicado. acho que é o momento de pensarmos no próximo. E o isolamento não é questão, ok, eu sou jovem, mas é para você pensar no próximo. Mas, inclusive, jovem também pode pegar coronavírus e pode ter algum problema sério também. Tomara que não. É, Mas a dica que eu dou para todo mundo aí, né, no Brasil, vamos respeitar o isolamento social. Isso aí vai ser passageiro, é, mas é preciso que a gente faça isso agora para que a coisa não se torne um caos e aí já era, é tarde demais, não tenho o que fazer mais porque chegou a um ponto de o país não está suportando mais o número de casos, os hospitais estão super hiperlotados, ou então tem que decidir quem é que vive, quem que morre, isso aí. Então é isso que eu não quero para o meu país. Amo o Brasil, né, e eu quero poder voltar em breve ao Brasil, de repente no Natal, então eu quero saber que o país passe bem por isso aí e se recupere, para que eu possa ver meus familiares saudáveis, meus amigos também. Então é isso que eu peço para que todo mundo respeite esse isolamento social. É necessário, não é fácil, acho que um tem que se ajudar o outro na dificuldade, até financeira às vezes, né? Então, é, vamos ajudar, de repente um tem um pouquinho aqui, vamos dividir esse pouquinho com quem não tem. E é. o brasileiro ele se ajuda bastante. Então, acho que o país tem condições de um ajudando o outro, a gente vencer isso aí, cumprindo o isolamento social, porque eu acho que é o mais importante. Acho que falta também essa união com relação ao líder, né? Ele Poder, deveria né? estar à frente e É, alinhado com os governadores, com os municípios. Isso, infelizmente, não está acontecendo. Eu não vejo saída nesse sentido. Não. Que E isso essa é a me grande assusta, preocupação. isso me assusta bastante. Entendeu? E a minha mãe fica me contando, ela fica desesperada. E agora? Como é que Imagina. vai ser? E ele botou. Aí minha mãe chorou porque o outro o Mandetta foi mandado embora. Minha mãe me Tadinha, ela contar. chorou. Tadinha, complicado. Ah, mas eu Mas quero te agradecer a disponibilidade, Léo. Muito olha, obrigada eu que por agradeço, participar aqui. Flávio. Obrigado pela sua atenção Eu que e por fazer um agradeço. trabalho lindo que é, né, lembrar de nós brasileiros que estamos tão longe do outro lado do oceano, né? E ter essa conexão é muito importante, poder a gente compartilhar o que está sendo feito aqui. É claro, mais uma vez, a gente não está aqui comparando, né, a Europa com o Brasil,
mas a gente está aqui falando de questão de vidas, É né? isso Que aí. eu acho que isso é o principal. É isso É, aí. então, É é isso isso aí. aí. Obrigado por. Obrigada. O Luiz falou, a união faz a força. Um abraço, cunhado. Gente, um beijo a todos que participaram, especialmente a você, Léo. Fica bem aí, tá? Obrigada pela Beijo. participação. Em breve eu volto. Um beijo para todos. Tchau, Fica bem, tchau. tchau. Tchau.